Fala galera, fiquei um tempo fora aí, mas tô de volta. Tô aqui no barco do Nick agora, do meu camarada, que morava em Svalbard, na mesma época que eu. E ele tá aqui. Olha que barco irado, gigante esse barco, cara. Olha só. E o Nick saiu de Svalbard e começou a viajar, curtir o mundo no barco, estilo alternativo de vida. E agora ele tá aqui em Lofoten e a gente tá aí esse dia animal, cara, alucinante. Não sei nem explicar. Muito perfeito. O mar parece que é um espelho, assim, parece que chega a água, parece que ser oleosa, assim, sabe? Refletindo as montanhas, o sol. Eu tô aqui, ó, calorão hoje. Esse é o Hawaii do Ártico, pessoal, Lofoten. Cara, como foi bom encontrar um cara das antigas, assim, tipo o Nick, sabe? Eu fiquei 9 anos em Svalbard, o Nick ficou 20 anos. E eu era bartender lá, num hotel. E o Nick trabalhava nas minas de carvão. E a gente tem muito em comum, assim, o Nick tinha um sonho e ele foi atrás do sonho dele, que era velejar o mundo, né? Morar num veleiro e explorar. E eu tinha um sonho que era fazer meus filmes, aventurar e registrar tudo isso. As pessoas diziam pra gente que não era possível largar de tudo, de um trabalho com uma renda certa, com tudo certo, e de repente tu vai atrás de uma aventura assim. Nós dois tivemos uma rejeição das outras pessoas que achavam que era melhor ficar no mesmo lugar e fazer a mesma coisa e não sair do normal. This is like, this weather is kind of like seeing a polar bear in Svalbard. It only happens every once in a while. What happened here? Tide is going up. Tide is going down. Yeah.
You see over here? And we're trying to make through the channel here. Estamos tentando chegar na praia ali, mas o canal a maré tá descendo rápido e a gente tá nos maus lençóis aqui. I came from a different culture. I was the first foreign kid in the school in Norway, in Tromsø. This was 1989. So it was... So you moved with your family from Denmark, yeah. To Tromsø? Yeah, my mother and 2 brothers to Tromsø. And then I was 13 years old and I was terrible in school. Like, really bad. I really struggled in the Danish school system. Nah, school wasn't really for me. I never understood that system. Me neither. Yeah. But still, we made something of ourselves. Exactly. We're here now. Yeah, living life, which is pretty nice. Just look at this place. This is my neighborhood right now. Next year it will be palm trees. Look at my neighborhood. Where are you planning to go next year? If the corona situation allows it, and we get the bookings for it, we want to go to Greenland from this fall. But if that doesn't happen, I think we'll go down south in Europe and go to the Caribbean. Anybody can sail in the Caribbean. Anybody can do it. Everything is easier when you're not freezing cold. Everything is super easy. Svalbard and the polar regions are different because you have to consider the weather. Because when it turns bad weather in the Arctic, it's bad. You have ice to consider. So you need to know how ice behaves, how the currents are. Water temperature is another thing. If the water gets too cold, it can freeze up inside your engine and you can blow your engine off. You have environment, you have wildlife, and walrus, they really like zodiacs. I really wanted a red one, but walrus, they also like red ones. So I didn't choose a red one, because walrus, they have a thing with red zodiacs. Yeah, they puncture it, and they're very territorial. So if you, and they're really hard to read because it's like you're reading a sleeping bag with teeth. They're just this big, fat, ugly, stinking things that makes a lot of noise with the huge tusks. And we've lost zodiacs to walrus. The glacier fronts are super nice. It's like really this like the whole scenery is just like a fairy tale, but they're also super dangerous because you need to keep a certain distance from a glacier front, because when a glacier is calving, we've been going not too close, but close enough to the glacier front when it started calving, and it's like a mountainside that falls into the ocean, and you get these huge waves sometimes. And these waves, they're dangerous because in front of the glacier, there's full of ice. There's icebergs, and 90% of the iceberg is under the water. So it just looks like a little lump of ice. But when a big wave comes, you see the size of these ice lumps, and they are moving towards you. So you need to be super careful. It can be really dangerous. So we've had some scary moments in front of glaciers sometimes. And all of a sudden the boat just started climbing like this. and I was just like off with the speed, and the boat just
came back down the iceberg, and the iceberg broke in half, like in 2 pieces. Pô, aventura pura, sabe? Muito massa escutar essas histórias do Nick. Ele foi contra tudo e todos, largou do trabalho seguro que ele tinha em Svalbard, foi seguir o sonho dele, velejar. Mesmo que as pessoas que estavam ao redor dele ficavam dizendo que era loucura largar do trabalho dele. E eu me identifico muito porque para mim aconteceu a mesma coisa. Eu larguei do meu trabalho no bar, no hotel, e fui atrás do meu sonho e fazer meus vídeos. Por mais que eu tivesse que sair da minha posição confortável e tomar uma atitude. Outro dia eu estava assistindo esse experimento que me chamou muita atenção. Eles tocavam um alarme de incêndio e jogavam fumaça para dentro da sala. E queriam ter noção de quanto tempo a pessoa demorava para reagir. At this point, she decides to investigate, to find out what's going on. She's immediately taken responsibility for figuring out what to do. Quando as pessoas estavam sozinhas na sala, elas tomavam atitude imediatamente. Elas saíam da sala e iam procurar ajuda. Elas sentiam o perigo do fogo. Quando eles replicavam a mesma situação, mas com mais pessoas dentro, no caso 7 atores que não davam bola pro fogo, eles faziam de conta que nada estava acontecendo. O que ela fará? In this situation, she'll be following a script. The script is partly written in her mind. Por enquanto, nada. Então, despertamos sua atenção. Quanto tempo ela levará para ir embora? She's checking increasingly to see what the other people are thinking. But who can she appeal to? If the answer is nobody, she turns to the norm of the group. Ignore the smoke. In a real fire, the people in this group would be in very serious danger by now. She's waiting for someone else to react. Why isn't anyone else reacting? She feels uncomfortable. She doesn't want to embarrass herself by taking the lead, taking action. But something is definitely wrong. Após ter visto a fumaça, Lauren permaneceu na sala por 20 minutos. Embora preocupada, não arredou os pés de lá. Os bombeiros disseram que se o incêndio fosse verdadeiro, ainda que o fogo não chegasse à sala, Lauren teria morrido asfixiada. Então pedimos que ela se retirasse. Repetimos a experiência 10 vezes e tivemos sempre o mesmo tipo de resposta. Quando sozinha, a pessoa sai correndo. Quando acompanhada de 3 ou mais pessoas, fica onde está. Em média, todos permaneceram lá 13 minutos. Cara, seguir a manada é a coisa mais normal do mundo. Todo mundo faz. Difícil tu sair dali e de repente as pessoas começam a te ridicularizar. Tem várias situações que dá pra tirar disso. Por exemplo, o tempo que a gente tem pra viver, que é curto, e às vezes a gente fica fazendo a mesma coisa porque a gente tem medo que alguém vai nos ridicularizar ou que alguém vai nos julgar. E pequenas ações no dia a dia, sabe, que fazem toda a diferença no final da tua vida. E seguindo a manada, a gente só vai ter uma direção, né, cara? Então vai da gente olhar para os lados e sair da manada, tomar a responsabilidade da nossa vida pra gente, né? Não botar a nossa responsabilidade, da nossa segurança nos outros, da nossa felicidade nos outros. Tu imagina um rebanho de ovelha, elas estão todas indo para o mesmo lugar, o pastor está levando, os cães ajudando, aí uma ovelha sai, aí o cão vai usar do medo e vai jogar a ovelhinha de volta, mas se 2, 3 saírem e começarem a buscar o seu caminho... I decided to not spend my life being a coal miner anymore. It was fun, it was also adventurous, it was adventure work, but I decided to start living out here. You just gotta live. You have to live life because you only got one. You know, people say you only die once, or you only live once. That's wrong. You only die once. You live every day. Live it. Não é mudar o time que tá ganhando, às vezes a vida é muito curta. Não adianta o cara provar sempre da mesma coisa o tempo inteiro. Tem que mudar.
né? O Nick vai viajar de barco, vai... Pô, a gente tem quantos anos pra frente, né? A gente já passou dos 40, então... Who knows how long we will be able to like enjoy that this whole world is there. You know the expression, the world is your oyster. You know, there's a hidden gem somewhere that I haven't seen. 1,000 miles to see you again and again. Lately, been daydreaming again, and you lying by my side with these blankets, chasing game and below 5, driving through the fields with you, watching trees and birds around. Chicco Mattos, Chicco Mattos, Francisco Mattos, Chicco Mattos, Francisco Mattos, Francisco Mattos. Chicco Mattos. Never felt so free, driving 1,000 miles to see you. Então é isso aí, galera. Vamos buscar botar a responsabilidade pra gente do nosso destino e não ir com o rebanho. Valeu, um grande abraço pra vocês, se inscreve no canal e até a próxima. I will be not forgetting anything I think, but definitely we'll be dreaming of everything, oh babe.